Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante. A palavra do Senhor diz: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e os saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ride os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Pai querido, nós te agradecemos pela exposição da tua palavra, que sempre traz lições profundas à nossa vida espiritual e à nossa jornada do dia a dia. Assim, Pai, fala conosco pela tua palavra nessa noite, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Quero estar sentado, irmãos. Meus queridos, fundamentado neste texto de Marcos capítulo 9, eu quero falar como tema nessa noite: pais de oração. Pais de oração. Queridos pais, pais que estão me ouvindo, tanto os que estão aqui ou pela internet, quero dizer algo não apenas como pastor, mas como pai. Ore pelos seus filhos. Não existe nada mais importante, não existe nada mais poderoso, não existe nada mais eficiente e nada mais urgente do que você orar e suplicar e interceder pelo seu filho. Aos filhos que estão aqui, não sei como tem sido a sua relação com o seu pai. Talvez foi excelente, mas talvez alguns o seu relacionamento com o pai é complicado. Há muitos filhos que não têm uma lembrança muito boa com relação ao seu pai, porque seus pais, quem sabe, deixaram muito a desejar. Mas independente de como você vê essa questão, esse relacionamento,
Independente que tipo de lembrança que vem à sua mente quando se fala de seu pai, porque muitos estão aqui e não têm mais o seu pai vivo. Independente se a lembrança que você tem de seu pai foi boa ou não, independente se o convívio que você está tendo com seu pai foi bom, está sendo bom ou não, mas você tem que entender que você tem um Pai todo-poderoso, que é o nosso Deus, que é um Pai por excelência, e nele você pode confiar. Meus queridos, pais de oração, Jesus chega a um determinado lugar, onde uma multidão estavam vindo junto com os discípulos. E Jesus, a primeira pergunta que ele faz para aquela multidão, porque Jesus percebe que aquela multidão, eles vinham discutindo pelo caminho, discussões acaloradas com os escribas. E Jesus pergunta para todos: o que vocês estão discutindo? Cuidado para você como pai, não ficar discutindo questões que não vão trazer benefício nenhum para a vida dos seus filhos. Porque no meio daquela multidão estava uma criança, um adolescente, sendo estraçalhado, possesso pelo demônio, e os discípulos já tinham fracassado, não conseguiram expulsar o demônio que estava sobre aquela criança, e os escribas, que eram os entendidos da palavra, os entendidos da lei, os entendidos das escrituras, em vez de se importar com aquela criança, também não se importavam. E parece que ninguém se importava com aquela criança. E Jesus chega no meio daquela multidão e a primeira pergunta que ele faz: o que é que vocês estão discutindo? Os escribas, os mestres da lei, eles discutiam com os discípulos alguns assuntos doutrinários, mas o menino continuava com o mesmo problema. Como pai, você não pode perder tempo com coisas triviais, com coisas amenas, que te levam a perder de vista o essencial. O essencial era o menino que estava possesso pelo espírito maligno, mas eles deixaram isso de lado e estavam discutindo assuntos teológicos, doutrinários. Quantos pais que se ocupam em discussões, quantos pais que se ocupam em debates acalorados acerca de detalhes doutrinários, acerca de política, acerca de religião, acerca de time de futebol ou outros assuntos. E o mais importante, que é a alma do seu filho, o mais importante, que é a vida espiritual do seu filho, essa muitas vezes está ficando em segundo plano. Jesus, ele não fez essa pergunta: o que estão discutindo, para entrar no debate, para entrar na discussão, para entrar naquelas picuinhas doutrinárias que eles iam discutindo pelo caminho. Mas Jesus fez essa pergunta como um protesto, dizendo: o que vocês estão discutindo? Enquanto o menino está tendo um problema. Meus irmãos, como eles poderiam estar discutindo assuntos teológicos, enquanto tem uma criança ali agonizando no chão, e um pai desesperado pedindo ajuda? Será que todas essas discussões e debates eram mais importante que a libertação da criança? Será, irmãos, que todas aquelas discussões, será que tudo aquilo que estava acontecendo ali
era mais importante do que aquela criança que estava sendo possessa pelo demônio? Eu pergunto para você, pai, os debates, as discussões, os teus porquês, as tuas dúvidas, que você vem discutindo no meio da jornada, da caminhada da tua vida, será que é mais importante do que a vida dos teus filhos, a vida espiritual deles? Eu vejo aqui um pai que saiu do meio da multidão e suplica ao mestre. A Bíblia diz que quando Jesus acabou de perguntar o que discutiu, um pai saiu do meio da multidão e ele suplicou a Jesus. Ele havia procurado solução para o problema em diversos lugares. Ele havia procurado solução entre os discípulos e nada aconteceu. Ele havia procurado, por certo, solução entre os escribas que conheciam a lei, conheciam a palavra, e entre os fariseus, muito menos, porque estes só estavam preocupados com picuinhas doutrinárias, com questões doutrinárias, se isso pode ou não pode. Mas Jesus, ele olhou aquele pai que saiu, e Jesus focalizou a dor daquele pai, a situação daquela criança. Jesus focalizou aquele pai que estava triturado, aflito, angustiado pelo problema, a ponto que quando Jesus ouviu a dor, o sofrimento daquele pai, ele disse: trazei-mo aqui, trazei-mo. E outros falaram: traz minha criança aqui. Jesus estava interessado com a dor daquele pai. Jesus estava interessado com o sofrimento daquela família. Jesus estava interessado com o conflito. E aquele conflito que aquela família estava passando merecia toda a atenção de Jesus, e não o que eles vinham discutindo pelo caminho. Pais que estão me ouvindo, querido pai, aonde está o teu grande foco? Aonde está a tua atenção com respeito aos seus filhos? Tem pai que a grande preocupação com respeito a seu filho está no fundamento do que o filho pode ser no amanhã. Toda a atenção do pai está fundamentada no sucesso profissional que o mesmo poderá galgar. A preocupação dos pais hoje é o que o seu filho será amanhã. É claro que os pais devem ter essa preocupação, porém, a primeira preocupação de um pai cristão, de um pai crente, de um pai fiel, de um pai que quer ver seus filhos ir para o céu, é a vida espiritual. Pais precisam dar mais importância para a vida espiritual dos seus filhos. É claro que o pai tem que dar importância para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde emocional, para a vida profissional que será do seu filho no amanhã. Mas, sobretudo, o pai precisa zelar da vida espiritual de seus filhos, porque não adianta o seu filho ter todo o sucesso aqui na terra e ir para o inferno. O seu filho precisa ir para o céu. E ele só vai para o céu se você orar e orar pelo seu filho. Será uma grande tragédia se teus filhos forem bem-sucedidos na vida secular e perderem o interesse pela vida espiritual. Se os teus filhos perderam o interesse pela igreja, pela salvação de sua alma. E hoje, infelizmente, nós estamos vivenciando isso. Quantos pais que só estão preocupados com o que será o seu filho no amanhã, mas não estão
preocupado se os seus filhos não estão vindo mais à igreja, se os seus filhos estão rejeitando a igreja. E muitas vezes, os filhos rejeitam a igreja, porque os pais são culpados. Como assim, pastor? Porque muitas vezes termina o culto, e os pais vão pelo caminho dizendo: que culto ruim, que mensagem ruim, que pastor mais ignorante, que pastor mais brabo, que irmão não sei o quê. A criança vai crescendo ouvindo isso. Quando ela tiver uma idade, o que eu vou fazer naquela igreja? Que todo culto papai só falava mal daquela igreja. Eu quero é passar longe, quilômetros longe daquela igreja. Mas se o pai, quando termina o culto, vai dizer: que culto gostoso, como Deus falou conosco, que maravilha os nossos cultos. Aquela criança vai ter interesse para vir à igreja. Você, pai, sem dúvida, tem muitas tarefas no dia a dia. Eu sei que a tua vida é uma correria sem fim na tua jornada diária, mas você não pode falhar com respeito à educação espiritual de seus filhos. Por isso, você precisa ser um pai de muita oração. Se você, pai, não orar, se você, pai, não suplicar, se você, pai, não rogar, se você, pai, que está me ouvindo, não interceder pelos seus filhos, quem vai fazer isso? Quem vai orar? Quem vai interceder pelos seus filhos? Se você, pai, não puder dar muita coisa aos seus filhos, se você não pode dar riqueza, não pode dar um carro, não pode dar um presente ao seu filho, não se preocupe, não fique se martirizando se você não pode dar boas coisas na ótica humana, porque isso é ótica humana. Mas você não pode esquecer o mais importante, o essencial, que é colocar Deus na vida do teu filho. E coloca Deus na vida do filho, muitas vezes não é só falando, não. Porque há momentos que os filhos vão crescendo, vão pegando a revolta da adolescência, e muitas vezes a influência de outros vão desviando teus filhos para caminhos complicados, e eles já não vão te ouvir mais. Mas eles não poderão fugir de um pai que ora. Eles não poderão fugir da oração de um pai. Eles poderão fugir das tuas orientações, dos teus conselhos, mas não poderão fugir da tua oração. Jesus chamou aquela geração de incrédula. Quando Jesus ouviu o relato do pai, e que os próprios discípulos não conseguiram fazer nada, Jesus disse: ó geração incrédula. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: ó povo sem fé. Irmãos, se você não ora pelo seu filho, também você está incluído nesta palavra de Jesus, geração incrédula. Pais crentes que não oram pelos filhos estão incluídos nessa geração incrédula. Quem não ora está dizendo: eu não acredito no poder curador e libertador de Jesus. Aquele que não ora está dizendo: eu não creio no poder da oração, eu não creio que a oração pode mudar o coração do meu filho. Aquele que não ora está fazendo parte da geração incrédula. Mas quando nós oramos, nós nos humilhamos na presença do Todo-Poderoso. Quando nós oramos, nós confessamos, nós estamos dizendo com a nossa alma, com nossos lábios, mas também com o nosso coração: preciso da tua presença, Senhor. Eu preciso do teu poder, eu preciso de ti, eu não posso realizar nada sem a tua bondade em minha vida, e nada pode acontecer na vida dos meus filhos, se não houver a tua graça sendo derramada sobre eles.
Quando estamos orando e suplicando por nossos filhos, nós estamos pedindo a Deus que Ele mesmo guie os destinos, que Ele guie a vida dos nossos filhos nos detalhes da jornada de cada um deles. Irmãos, quando um crente deixa de orar pelos seus filhos, o mesmo está dizendo que basta a gente fazer o que está fazendo todo dia pelos filhos. Não, irmãos. Você precisa orar pelos filhos. Quanto tempo você, pai? Quanto tempo? Grave bem essa pergunta que eu estou fazendo a você. Quanto tempo você, pai, gasta surfando na internet ou outros entretenimentos, mas você não tem tempo para os seus filhos? Se você usasse, pai, um pouco desse tempo para orar pelos seus filhos, uma grande reviravolta, uma grande mudança, e um pouco mais que você venha orar e suplicar, e rogar, e interceder pelos seus filhos, vai fazer a diferença, quem sabe, da salvação do seu filho. Então, ore. Pais precisam orar. Nós estamos no meio de uma verdadeira guerra espiritual. É uma batalha espiritual. Quando Jesus pergunta para esse pai, quando ele perguntou, há quanto tempo ele está nessa situação? Dá para imaginar o tom de desespero na voz daquele pai, e ele diz, com lágrimas, desde a infância. Irmãos, a guerra e a batalha que um pai tem com seus filhos para mantê-los no temor do Senhor é desde a infância. Porque desde que a criança vem ao mundo, o diabo quer tomar posse dos nossos filhos. Mas os nossos filhos foram criados para honrar e glorificar a Deus, e não para ser joguete na mão do diabo. Os nossos filhos são mais filhos de Deus do que nossos. Os meus filhos são mais filhos de Deus do que meu, porque quando eles nasceram, eu dediquei, eu apresentei a Deus, e eles pertencem a Deus. Quando você começa a lutar pelos seus filhos, quando você começa a orar pelos seus filhos, quando os seus filhos nascem, não pense que Satanás vai ficar parado, de braços cruzados, dizendo, pronto, nasceu essa criança num lar cristão, não posso fazer nada. Não, ele vai tentar desviar e desvirtuar aquilo que o filho aprendeu ou aprende no berço do lar cristão. Satanás vai redobrar seus esforços, como fez com esse menino, para ver se você desiste de pedir ajuda a Deus. Nós vemos que quando aquele pai rogou, suplicou, intercedeu, Jesus, tu pode fazer alguma coisa? Faça. E quando aquela criança foi trazida até Jesus, o diabo não ficou só olhando, não. A Bíblia diz que quando a criança estava junto a Jesus, perto de Jesus, quando a criança foi trazida até Jesus, o poder satânico se apoderou daquela criança, e ela rolava-se ao chão, ranhia os dentes, espumava, e o diabo jogou violentamente aquela criança ao chão, e ela se revolvia e gritava. Meus irmãos, muitas vezes é isso que Satanás quer fazer com nossos filhos. Quando você está orando por ele, parece que eles ficam pior, parece, porque Satanás sabe que ele tem que sair. Ele tem que sair. Não desista. Quando você está orando e seu filho fica pior, não desista, porque está mais perto a vitória. Está mais perto a vitória. Aquele pai não desistiu. Ele continuou falando com Jesus, se tu podes, faça alguma coisa. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível. Foi aí, irmãos,
que aquele pai falou algo tremendo. Eu quero dizer que não importa como está sendo a opressão demoníaca, ou por quanto tempo o diabo está querendo dominar e agindo numa situação familiar. Jesus é maior, irmãos. Jesus é maior. E quando o assunto chega nas mãos de Jesus, Satanás sabe que tem que sair. Então não desista de orar, não desista de confiar na ação, na intervenção de Jesus, que é sempre muito maior do que qualquer coisa. Persevere orando pelos seus filhos, pois Deus tem seus meios, Deus tem as suas circunstâncias para intervir, para que o seu filho seja salvo. Esse pai desse texto foi muito sincero, irmãos, num ponto crucial, num ponto determinante. Aquele pai, ele disse para Jesus: Jesus, ajuda-me a minha falta de fé. Chegou o momento, irmãos, que ele não estava mais crendo na recuperação do seu filho. Era tantos problemas. Aquele pai vinha sofrendo desde a infância daquela criança. E chegou o momento que os discípulos não resolveram, os escribas não resolveram. A criança chega perto de Jesus e fica pior. A fé foi-se embora, irmãos. A fé foi-se embora. Foi aí que com lágrimas ele disse: Senhor, ajuda a minha falta de fé. Irmãos, ele disse: ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Eu estou sem fé. Quais pais que aqui estão, que muitas vezes não se identificam? Quem sabe você se identifica com esse pai. Quem sabe você já passou por isso. Quem sabe você tem orado, tem suplicado, e as coisas têm ficado pior. E você já tem dito para você mesmo: estou sem fé. Não estou crendo mais, não consigo. Aquele pai já não estava mais crendo na solução do problema da opressão demoníaca sobre o seu filho. Mas quando um pai ora, grave isso, irmãos. Quando um pai ora, a palavra final sobre seu filho sempre será de Deus e não das pessoas. Quando um pai ora, a palavra final está com Deus e não com as pessoas. Vai ter muita gente que vai desistir de seu filho. Vai ter muita gente que vai dizer: não tem jeito. Vai ter muita gente dizendo: não adianta mais. Não tem mais jeito. É impossível uma mudança na vida desse garoto. Vai ter gente que vai dizer: esse foi longe demais. Não há mais solução. O povo, olhando para aquele menino, dizia: não tem mais jeito, morreu. O povo dizia: morreu. Vamos repetir o versículo para vamos ver que a Bíblia diz isso. Versículo 26. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Quem sabe muitos estão dizendo isso acerca do teu filho. Já era, não tem jeito, não há solução, morreu. E você está aceitando isso? Não aceita, irmãos. A palavra final de um pai que ora está nas mãos de Deus e não nas mãos das pessoas. Essa era a opinião do povo. A opinião do povo é: morreu. Mas a palavra final não está com o povo, a palavra final não está com os tios da criança, a palavra final não está com os cunhados, a palavra final não está com os educadores, com os professores ou com outras pessoas. Quem determina o estado de seu filho, se você está orando, é Jesus. E Jesus determinou dizendo: levanta. Ele está curado, demônio sai e não volta mais. Não volta mais, aleluia. Irmãos, não importa a idade do seu filho, e o quanto ele se afastou da graça,
Continue orando. O milagre está mais perto do que você pensa. O milagre está mais perto, Pai, do que você imagine. Pai, seja um pai de oração. Pai, que estão me ouvindo, a maior riqueza que você pode dar para seu filho é a oração. Grave isso no teu coração, na tua alma. Pai querido que está me ouvindo, a chave para ver os seus filhos livres da influência demoníaca é a oração. Pai, desperta dessa sonolência espiritual. O caminho para a salvação dos seus filhos é a oração. Pai, ore. Quando não der, ore. Quando der, ore. Quando as coisas estão ruins, ore. Quando estão boas, ore. Ore, e muitas coisas extraordinárias dos céus vão acontecer na vida dos seus filhos. Mas precisa haver pais que orem. E eu conclamo os pais que estão a me ouvir. Ore pelos seus filhos. Não importa a idade. Meus filhos são tudo grande. Ore por eles. Porque depois que se torna pai, é pai para sempre. E se você tem filhos, não importa a idade deles, ore por eles. Suplique por eles. Alguém precisa orar. E esse alguém é você. Ficamos em pé nesse momento. Já chamando. As crianças vão apresentar. Meus queridos, nós queremos... Depois nós vamos fazer uma oração específica pelos pais. Eles estão mudando aqui, dizendo que vai ter uma apresentação com as crianças, e a oração, depois vai fazer uma oração especial. Mas então eu quero fazer uma oração específica para você, pai, que tem filhos que não estão na igreja. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Pais que têm filhos que não estão na igreja. Se tem alguma mãe que o pai não é crente e os filhos não estão na igreja, essa mãe vem aqui, porque você vai fazer você faz o papel de pai espiritual, né? Você é o pai espiritual da casa, porque o pai não é crente. Queridos, não pare de orar. Não pare de orar. A salvação do seu filho depende das suas orações. Aquele pai, ele não ficou conformado, ele foi de atrás de socorro até encontrar o socorro. Ele não desistiu de orar pelo seu filho, de suplicar. Mesmo na hora que faltou fé, mesmo quando faltou força para crer, mas ele suplicou. Ele, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Mas eu não posso desistir do meu filho, mas eu não estou crendo mais. Nem que você não consiga crer mais, porque é tanta revolta, é tanta frustração, é tanta decepção. Mas não desista, porque se você desistir, não vai ter alguém para orar pelos seus filhos. Oramos nesse momento. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui suplicando
pelos pais que aqui estão, e algumas mães que representam e são verdadeiros pais espirituais, porque seu esposo não são crente. E aqui estão essas vidas suplicando por filhos que não estão debaixo da graça, não estão desfrutando dessa graça, não estão entendendo que o caminho, a verdade e a vida pertence a ti, e tu és o caminho, a verdade e a vida. Assim, ó Deus, pais que aqui estão suplicando pela salvação dos seus filhos. Deus, alcance esse filho aonde ele está agora. Aonde o filho estiver, alcance, ó Deus, pela tua bondade e misericórdia. Não dê paz ao coração desse filho, independente da idade. Não dê paz ao coração desse filho, mas que esse filho venha render-se à tua graça, à tua palavra, venha abrir o coração para ser tocado, para ser transformado pelo poder do Evangelho, que é vida e transformação a todas as pessoas. Assim, ó Deus, abençoe esses pais, em nome de Jesus. Continue orando, Pai. Deus vai responder essas lágrimas. Continue orando, continue orando. Sua oração não é em vão, sua oração não é em vão, sua oração não é em vão, sua oração não é em vão. Ore, ore, ore um pouco mais, ore um pouco mais, e milagre vai acontecer. Milagres vão acontecer, milagres vão acontecer. Em nome de Jesus, aleluia. Quero estar sentado, por gentileza.